Aqui, a classe trabalhadora tem voz. No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, hoje é quinta-feira, 5 de agosto de 2021. Eu sou o André Acarini. No Jornal da CUT de hoje, por que não se pode escolher vacina? Semana é decisiva para barrar privatização dos Correios e ainda eleições presidenciais. Pesquisa mostra disputa para 2022. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesso pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT de hoje começa falando sobre vacinas, nessa série especial de reportagens sobre a vacinação, sobre o Plano Nacional de Imunização, sobre qual vacina tomar, sobre alguns cuidados que se deve ter. Hoje nós vamos ouvir o pesquisador Diego Xavier, que é da Fiocruz. Muita gente tem dificuldades para se vacinar, a logística é complicada, a gente vai saber como é que está a vacinação, quais são as dificuldades das pessoas para se vacinar e como organizar isso, como organizar o Plano Nacional de Imunização. O Diego Xavier, então, do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, fala sobre o que deveria acontecer para que o PNI, Plano Nacional de Imunização, fosse mais organizado. Bom, com relação às capitais, a gente observa que há várias cidades das regiões metropolitanas, ocorre o deslocamento da população para as capitais para trabalhar e também para estudar. Como em grande parte dos locais no Brasil a vacinação ocorre num horário comercial, essa população que se desloca, quando ela volta para sua residência, os postos de vacinação já estão fechados. Então, uma boa parte dessa população tem se vacinado nas capitais, que é onde ela trabalha ou estuda. Isso explica um pouco também da diminuição do número de doses e, consequentemente, da paralisação da primeira dose. Para tentar ajustar um pouco isso, seria necessário que essas regiões, principalmente as metropolitanas, trabalhassem de uma forma mais conjunta, tentando suprir essa falta, entendendo que a saúde funciona em rede. A saúde sempre funcionou em rede, as pessoas também se deslocam em rede. Então não adianta cada prefeito achar que vai resolver o seu problema sozinho. Fora isso, o Ministério da Saúde precisa acelerar o processo de distribuição e aquisição de outras vacinas, para aumentar o nosso volume de doses e não interromper mais a aplicação de vacina. Com relação a segunda dose, os testes que foram feitos dessas vacinas com 2 doses, eles apontaram a eficácia desde que a pessoa tome essas 2 doses. Vamos imaginar, por exemplo, de uma forma bem lúdica, o conto do lobo mau e dos 3 porquinhos. Se a pessoa não toma uma vacina, ela está sujeita a morar numa casa de palha. Se ela toma uma dose só, ela vai morar numa casa de madeira, que é um pouco mais seguro, mas não é tão seguro quanto uma casa de alvenaria, uma casa de tijolos. Então a segunda dose ela é essencial para garantir a imunização de forma completa. E a gente precisa seguir o que está na bula do fabricante, tanto respeitando o intervalo para essa segunda dose, quanto as pessoas voltando para tomar essa segunda dose. Senão a gente não vai ter o benefício esperado pela vacina. Sobre escolher qual vacina tomar, isso não é razoável. A gente está num momento em que todas as vacinas cumprem o papel essencial, que é de evitar casos graves de hospitalização. Então, independente da vacina que a pessoa tome, a vacina vai trazer esse benefício. E nesse sentido é muito melhor você ter algum benefício do que ter nenhum. Então eu acho que as pessoas precisam entender isso, tomar a vacina que tiver disponível. Talvez a gente tenha lá na frente que fazer uma dose de reforço, a gente pode já está estudando um mix de vacina, combinação de outras vacinas para reforço. Então as pessoas precisam acelerar esse processo de busca de vacina e tomar a vacina que tiver disponível. A gente não tem condição de, no momento que a gente está, ficar escolhendo o tipo de vacina para estar tomando. Nós ouvimos Diego Xavier, do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, sobre vacinação. Mobilização. Essa semana é decisiva para os trabalhadores dos Correios e toda a sociedade impedirem a privatização da estatal, que só nos últimos 20 anos deu lucro de 12 bilhões de reais e repassou à União 73% desse valor, o que equivale a 8,7 bilhões. Já ganhou prêmios de eficiência e é a única empresa brasileira que consegue integrar todas as regiões do país onde tem um papel social.
Além da entrega de cartas e encomendas, os Correios prestam vários serviços à população em suas agências, entre eles emissão, regularização e alteração de CPF, de certificado digital, entrada no seguro por acidente de trânsito, DPVAT, entre outros serviços. Indiferente a tudo isso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, aliado do presidente Jair Bolsonaro, deve colocar o projeto de lei número 591 de 2021 do governo, que abre caminho para a privatização dos Correios, na pauta para o plenário votar ainda essa semana. Isso pode ocorrer a partir já de hoje, quinta-feira, e até mesmo no fim de semana, se ele fizer uma convocação extraordinária. A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e similares, a FENTECT, tem atuado junto aos parlamentares para evitar a privatização que coloca em risco o emprego de mais de 90 mil trabalhadores da estatal e prejudica o povo brasileiro. O secretário de comunicação da FENTECT, o Emerson Marinho, disse que na manhã da quarta-feira de ontem esteve conversando com lideranças partidárias, mas que os votos dos partidos progressistas, PT, PCdoB, PSOL, PSB e PDT e de deputados de outras legendas como PSDB e PSD, favoráveis à manutenção dos Correios como estatal, somam apenas 155 e são necessários no mínimo mais 70 para barrar a privatização. Emerson Marinho diz o seguinte: estamos preparando uma série de ações de pressão, entre elas um tuitaço para essa quinta-feira, para os deputados entenderem que a população é contra privatizar os Correios, porque a privatização prejudica o Brasil. Política. Eleições 2022. Um levantamento feito pela Quest Consultora, divulgado nesta quarta-feira, mostra Lula na liderança isolada com 46% dos votos na simulação de primeiro turno das eleições para a presidência da República, eleições que vão ser realizadas no ano que vem. Jair Bolsonaro aparece na segunda posição com 29%, seguido do ex-ministro Ciro Gomes com 12%. Um segundo cenário com o ex-juiz Sérgio Moro, José Luiz da Atena, que é do PSL de São Paulo, e João Dória, do PSDB. Na simulação, o petista varia dentro da margem de erro, ficando com 44% das intenções de voto. Ganha também. Já na simulação com Eduardo Leite, governador do PSDB, governador do Rio Grande do Sul, do PSDB, e Luiz Henrique Mandetta, que é do DEM, na disputa, Lula atinge 45%. O ex-presidente vence em todas as simulações de segundo turno também. Contra Bolsonaro, ele tem 54% contra 33% do atual presidente. Contra Ciro, vence por 53% a 23%, e de Mandetta vence de 58% a 14%. Ainda de acordo com a pesquisa, Lula é o único candidato entre os pré-candidatos em que o potencial de voto é maior do que a taxa de rejeição. Ao todo, 58% dizem que podem votar nele contra 41% que dizem que não. O levantamento foi feito com 1.500 entrevistados de 29 de julho a 1º de agosto em 95 cidades das 27 unidades da federação. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E assim a gente termina mais uma edição do Jornal da CUT. cut.org.br para mais informações. CUT Brasil nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá!